Muito bom. E agora vamos para a última história, que vai ser uma viagem aqui. Essa vai ser a viagem dos links. Eu vou linkar com tudo que vocês têm noção aqui do que a gente já falou aqui no Remote. Good vibes. Vamos lá. Good Fazer vibes, amor. Darcy. Fazer amor. Bom, 16 de junho, ontem, fez 111 anos da fundação de uma empresa. Então, ela foi fundada, claro, em 1911, 16 de junho. Ela foi fundada por Charles Runlet Flint, em Endicott, Nova York, e com a fusão de 4 empresas. Então, havia 4 empresas que se fundiram e virou essa empresa que existe até hoje. O nome dela, na hora da fusão, se chamou Computing Tabulating Recording Company, ou CTR, né? A empresa de computar, tabular e gravar, né? E depois ela mudou de nome, para o nome que ela é conhecida até hoje. Mas antes de falar qual é o nome da empresa, eu vou falar um pouco da história de uma dessas empresas que foram, né, amalgamadas. Lembra de amalgamar, que a gente falou num dos primeiros remotos? O que é amalgamar? É fundir, juntar, né? Então essas 4 empresas se juntaram. Eu vou falar de uma delas. E para falar de uma delas eu vou ter que voltar alguns séculos. Vou voltar para 1804. Enquanto isso, quem tiver na audiência e já souber qual é a empresa ou as empresas que eu estou falando, vai pondo aqui no chat. Não vale Google, né? Já falamos do Google hoje, agora desliga o Google e vamos para a memória, né? Puxa na cachola. Tem. Vamos lá. Vamos voltar para 1804 e eu vou pôr a imagem na tela. De 1804, nós temos um cara chamado Joseph Marie Jacquard. Não sei se é assim que pronuncia, Jacquard, ou Jacquard, né? Ele era um tecelão. E ele inventou um tear. É claro que tear é uma coisa que já existia há séculos, né, para fazer tecidos, mas ele criou uma grande inovação, considerada uma das maiores inovações da área da tecelagem. Ele criou um tear que poderia produzir padrões complexos de tecido, sendo programável por cartões perfurados. Nossa. Então, à direita, você vê os cartões, as fileiras de cartões com perfurações, programando as agulhas do tear. E com isso ele conseguia fazer uma coisa nova, que até hoje, até aquela época não tinha sido feito, padrões muito mais complexos e muito mais rápido, porque um tear, para você mudar o padrão de tecido, você tem que pegar todas as agulhas e reprogramar manualmente para o novo padrão. E aqui não, com os cartões, eu tiro os cartões da máquina, põe outro conjunto de cartões e ele reprograma a máquina para um novo padrão de tecido. E é tão importante até que existe hoje ainda um tecido chamado jacquard, que é um tecido com padrões, eu não sei exatamente o que é a definição do tecido jacquard, mas é em honra ao nome justamente dessa figura que criou esse tear baseado na programação de cartões, né? Marcelo, se não me engano, foi no Remote 1 ou no 2 que você falou de mainframe, falou de cartão perfurado e você fez uma menção ao padrão do tear. Isso. Você fez uma menção já desse assunto. Já. Isso, eu falei bem ampassamento naquela época a gente não tinha fotos, né? A gente não punha fotos nas nossas lives, agora tem a foto para vocês entenderem, né? Uhum. E a esquerda quem é? É o jacquard. Só que não é uma foto, tá? Isso é um tecido. É um tecido em seda confeccionado justamente por um tear jacquard. Então, essa imagem é um padrão programado pelos cartões perfurados. Sabe quantos cartões perfurados são necessários para essa imagem do próprio jacquard? Não. 24 mil cartões. Nossa. Para dar uma imagem, que não é uma foto, é uma imagem num tecido de seda programado pela própria tear de jacquard. Quem era feito sob encomenda apenas esse desenho, né? E quem tinha um desenho desses no seu escritório, na sua casa, era Charles Babbage. Já falei dele aqui. E aí é o próximo assunto, justamente Charles Babbage, ele era muito fã desse jacquard. Charles Babbage veio um pouquinho depois e ele construiu em 1820 o engenho diferencial, que é um calculador mecânico
projetado para computar logaritmos e funções trigonométricas. Deixa eu ver se eu tenho... Ainda não tenho essa imagem, mas eu já vou falar da próxima aqui. Né? Ele se baseou em quê para fazer essa máquina? Né? Era uma espécie de computador totalmente mecânico. Ele se baseou numa máquina que a gente já falou aqui, chamada máquina de Anticítera. Falamos algumas semanas atrás, tem o corte aqui no canal. Uma máquina que calculava posições planetárias já na época dos gregos. Vejam aqui nos cortes. E se baseou também na Pascalina, uma calculadora mecânica criada pelo filósofo francês Blaise Pascal em 1642. É uma calculadora totalmente mecânica. Então Babbage se inspirou nessas máquinas e se inspirou nos cartões de Jacquard para projetar a máquina sucessora do engenho diferencial, que seria o engenho analítico, que seria muito, mas muito mais complexo. A ideia era fazer computação realmente totalmente mecânica e a entrada de dados seria justamente pelos cartões baseados no Jacquard. Ele criou uma espécie de cartão mais moderno, com mais informações, para ser o input de dados para essa máquina que é o engenho analítico. E a saída de dados também seria perfurando esses cartões da máquina de engenho analítico, né? Ele nunca conseguiu construir a máquina completamente, ele não tinha recursos, né? Só muito posteriormente, cientistas conseguiram fazer parte dessa máquina. Mas o interessante é dois links para assuntos que a gente já falou aqui. Primeiro, pelo seu projeto, ela seria um computador mecânico Turing completo, ou seja, ele atenderia todas as especificações que Alan Turing formulou teoricamente para dizer que é uma máquina computadora moderna. E para quem lembra, semana passada ou retrasada, falamos de Alan Turing, que viveu aí já no século XX. Quem tiver curiosidade, vê lá o corte do Alan Turing. Então ela é considerada Turing completo, mesmo sendo totalmente mecânica. E outra coisa é que tem uma personagem aqui que se apaixonou pelo projeto dessa máquina e escreveu algoritmos para essa máquina, mesmo não sendo construída ainda, ela escreveu programas para essa máquina, e essa, falamos também nos primeiros remutes, era Ada Lovelace, filha de Lord Byron, considerada a primeira programadora da história, primeira programadora, né? Justamente filha de Lord Byron, que acabamos de falar dele quando ele foi lá no Lago Genebra, quando teve o ano sem verão, né? Então, novamente, Lord Byron entrando na história aqui. Nós temos aqui uma imagem dos cartões, como imaginados por Charles Babbage, para fazer um input de dados no seu engenho analítico, e à direita ser um pedaço dessa máquina, como seria ela para a leitura dos cartões, né? Bom, mas é essa a empresa de 1911? Não. Não, ainda não. Ainda não chegamos nela. Temos mais um passo do aqui. Babbage, a gente está falando 1800 e alguma coisa, né? Isso, 1820, por aí. Isso. Mas teve uma coisa além disso daí. O que aconteceu um pouquinho depois? Chegou o ano de 1890. Desculpa, 1880. O censo norte-americano de 1880, né, todo mundo sabe o que é censo, né? O pessoal conta a população, faz o levantamento estatístico da população do país. Pois bem, o censo norte-americano de 1880 levou 8 anos para ser tabulado, manualmente, obviamente, né? Quase estava na hora do outro, porque era para se fazer a cada 10 anos, né? Então, já estava quase no censo de 1890, não tinha acabado de calcular as coisas do 880. Aí surgiu um cara, especialista nessa área, falou, bom, eu vou melhorar isso aí, vou aumentar essa velocidade. O nome dele é Hermann Ollerich. Falamos num dos primeiros remutes também. Ele projetou um sistema de tabulação de dados baseado no quê? Na leitura de cartões perfurados do estilo de Babbage, de Jacquard, né? Esse já um cartão muito mais moderno, e essa esquerda a tabuladora dele, né? Como resultado, o censo de 1890 foi processado meses antes do schedule, da programação, com um orçamento muito menor. E aí, com o sucesso dessa máquina, desse jeito de tabular as informações muito mais rapidamente, através de cartão perfurado, em 1896 ele funda a Tabulating Machine Company, e as suas máquinas são usadas no censo de diversos países.
Então, até que o nome do nosso Olerite, que a gente recebe, né, no começo de cada mês, aí vem do nome dele, Herman Olerite. Muito bem. A The Tabulating Machine Company é uma das 4 empresas que se fundiram em 1911, junto com já vinha de 1896. Essa foi fundada em 1896. As outras, mais ou menos, devem ser da mesma época. A International Time Recording Company, Computing Scale Company of America e a Bundy Manufacturing Company. Todas elas, essas outras, também faziam algum tipo de máquina para registro. Algumas delas registro de tempo, como os precursores dos relógios de ponto que temos hoje, e outra para instrumento de aferição de peso. Essas 4 empresas juntas, incluindo a do Hollerith, formaram a CTR, né, Computing Tabulating Recording Company, e que em 1924 mudou de nome para um nome um pouco mais comercial, International Business Machines, ou IBM, né? Que é a empresa acho que todo mundo conhece aí no mercado, né? À direita nós temos o prédio da sede IBM aqui em São Paulo, né? Na Avenida 23 de Maio. Né? Não é a sede mundial, né? A sede aqui de São Paulo. E é essa a história da IBM. Tudo começou há muito tempo atrás, né? Quando fizeram os primeiros registros aí mecânicos em cartões, e foi evoluindo os cartões, evoluindo e chegando no que chegamos hoje, né, de processamento. Inclusive falamos no começo do Frontier, do El Capitan e do Google com 100 trilhões de dígitos. Mas tudo tem um início, né? E esse prédio aí é icônico também, porque ele leva... o formato dele é da letra I do IBM, né? Pois é, não tinha reparado nisso, né? Se você olhar de perfil, é a letra I mesmo. Ele foi construído no perfil da letra I mesmo, do IBM. É icônico, né? Isso daí é um caso... na verdade, as construções de prédios, pontes, represas, tudo é chamado de obra de arte, né? Isso é uma obra de arte, né? É um cartão postal que você tem ali realmente perto do Parque do Ibirapuera, perto do Obelisco, a 23 de maio, a gente falou disso também, que já é um cartão postal. Maio, né? O Rio Agora, lá, né? Eu queria pegar um gancho aí na sua história para dar um dica alerta aí para a galera, que você falou do negócio do censo, e a gente não teve censo aqui no Brasil, o censo acontece a cada 10 anos, né? E a gente não teve o censo de 2020 por conta da pandemia. E estão abertas, agora a gente vai ter censo em 2022 ou 2023, mas acho que só em 2023. Estão abertas aí as inscrições para quem quiser se inscrever ali para ser recenseador. É um trabalho voluntário, né? E as pessoas vão trabalhar aí 2, 3, 4, 5 meses, o tempo que durar ali as pesquisas, e tem trabalho em todas as regiões do Brasil, porque o censo vai até em aldeia indígena, vai em tudo quanto é lugar, e precisa de recenseador. Então fica aí a dica, que estão abertas aí, se não me engano, são 140 mil vagas de emprego temporário. Se não me engano, o DJ trabalhou num desses censos aí, não foi? Não sei se o DJ ainda está no ar, mas eu acho que ele trabalhou num desses censos aí, alguns anos atrás, né? Como curiosidade também, o IBM, porque quem viu o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que vai precisar de ter alguma menção aqui algum dia, né? Uhum. Lembra do computador principal, o HAL 9000? Sim. Então, se pegar as letras HAL, IBM, você vai ver que se pegar IBM e tirar o I, o B e o M, tirar uma posição, vai ficar HAL. É sempre, né? a letra anterior, né? Anterior, né? Então, antes do I, né, tem o H, antes do B tem o A, antes do M tem o L. Então dizem que o HAL 9000 é uma brincadeira com o IBM, mas nunca foi confirmado, não. É uma geração anterior do IBM, né? Pode ser, mesmo porque a IBM patrocinou, né? Muita coisa no filme tem o logo IBM, né? Na época, né? A gente vai falar de 2001 qualquer hora aí, né?